Fala, amigo, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Miguel Rosa, eu sou advogado tributarista, especialista em gestão financeira e controladoria, também especialista em direito contratual. E hoje nós vamos falar sobre a dinâmica de preço do Bitcoin, se estamos em bear market, se na verdade já chegamos ao fundo, se ainda tem muito para cair e também algumas certas características que diferenciam esse ciclo dos anteriores. Então vamos à análise. Primeiro, é importante dizer que, diferente dos ciclos anteriores, onde o Bitcoin se manteve dentro desse padrão de três canais, né, onde teremos um inferior, que normalmente é onde termina o bear market, um intermediário, onde permanece boa parte da acumulação, e o superior, onde nós temos os principais topos cíclicos. Nesse ciclo, na verdade, o Bitcoin permaneceu no canal inferior e no intermediário, e nem sequer o superior ele visitou. Isso tem muito a ver sobre a inclusão do Bitcoin entre os ativos do mercado financeiro por intermédio do ETF, onde boa parte dos hedge funds e também outras entidades empresariais estão utilizando o Bitcoin ou como meio de tesouraria ou simplesmente para fins de investimento. E é exatamente por isso que nós agora temos como principal perspectiva de comparação o IGV, que é o ETF de tecnologia e de software, né, do setor de software dos Estados Unidos. E se você verificar, boa parte da movimentação do Bitcoin e do ETF de tecnologia americano permanece muito similar, exatamente porque a liquidez é colocada e retirada de ambos os ativos de forma muito convergente, porque são os mesmos big players utilizando os juros subsidiados do governo para garantir lucros de médio e longo prazo a partir do position trade. Então veja que depois de fazer fundo no ETF dos softwares americanos, nós tivemos primeiro ali em outubro, né, entre junho e outubro de 2023, uma breve correção, lateralização. Também houve a mesma coisa no Bitcoin. Depois disso, nós tivemos uma subida até o topo histórico e uma lateralização. O mesmo ocorreu com o Bitcoin, uma subida até os 72, 75 mil, batendo ali o topo histórico e depois uma lateralização ocasional de alguns meses. Logo depois, o ciclo reassumiu a força para um novo topo histórico, uma descida e depois um novo topo histórico. A mesma coisa do Bitcoin. Tivemos uma subida até os 115 mil dólares, uma correção até a região dos 80 mil e depois uma subida para um novo topo histórico em 125. E logo depois disso, no mensal, tivemos aí basicamente quase 6 meses aí de queda, o mesmo para o ETF do setor americano de software. Então, por que há essa convergência entre o setor de tecnologia americano e o Bitcoin? Porque hoje os grandes big players estão vendo o Bitcoin exatamente como isso, como uma ferramenta útil de transferência de valores internacionais e não necessariamente uma moeda para entesouramento, né? Algumas empresas, como por exemplo a MicroStrategy, já está fazendo isso, né? Ou se não a Road Planet, a japonesa, mas não é algo costumais em todo o mercado financeiro. Boa parte deles está simplesmente vendo o Bitcoin como se fosse mais uma ferramenta de startup, onde você recebe mais liquidez e maior valorização em momentos de facilidade de dinheiro subsidiado e juros baixos, e o oposto acontece se ocorre uma recessão e a retirada desse capital do mercado financeiro. Então, se a gente utilizar o Fibonacci, né, como uma forma de fazer uma boa análise técnica dessa formação no mensal, nós podemos ver o Fibonacci 0,618, que normalmente é onde se para a correção, em 74 dólares aqui no ETF de tecnologia e de software americano. Então, você pode verificar que ainda pode ter mais uma correção aqui, essa continuação, talvez já nesse próximo mês, né? Porque nós já estamos finalizando esse mês, já estamos no dia 28, exatamente nesse momento da gravação, no sábado. Esse vídeo vai ser postado na segunda-feira, mas basicamente esse gráfico não vai mudar, acredito eu. A próxima barra que vai testar esse fundo aqui, né, que era a antiga resistência, agora vai ser um fundo nos 74 dólares, vai ser, eu acredito, no próximo mês, agora de abril. Talvez venha a romper e testar aqui no 66, mas simplesmente para liquidar os longs e voltar. Aí sim, nós podemos ver uma nova pernada nesse gráfico aqui, repetindo, né, uma onda 1, aí depois vamos para a onda 2.
que seria com a mesma amplitude similar a partir desse fundo aqui no 0,618 de Fibonacci. Isso indicaria mais ou menos aí o setor de tecnologia americano valendo cerca de US$ 180 no seu ETF, certo? Para o Bitcoin, eu verifico algo bem parecido. Nós já tivemos vários meses de baixa, inclusive até convergindo o ciclo de 4 anos, onde 2026 seria um ano de baixa, e de fato foi. Então, isso não necessariamente foi mudado. O que foi mudado foi mais a amplitude logarítmica, porque muitas pessoas estavam esperando ele pelo menos testar essa base superior do canal, o que não foi testado, né? Então, nesse caso, repetindo também a mesma convergência do setor de tecnologia, o Bitcoin ele deve permanecer lateral durante todos esses meses e muito possivelmente só vai ultrapassar os US$ 80.000 lá para novembro. E enquanto ele vai acumulando energia dentro dessa lateralização, ele deve sim fazer um teste final aqui, tanto na base inferior do canal, como também um pouco afora, exatamente para liquidar esses longs que devem se acumular aqui nessa região. Então, ele deve sim romper, e eu muito possivelmente acredito que em junho, julho, ele deva atingir esse fundo aqui nos US$ 50.000. Se você fazer Fibonacci, vai ficar ainda mais claro, né? 0,618 de Fibonacci a partir do último movimento, aonde é possível você verificar que o 0,618 está em US$ 58.000, então é exatamente aqui, ó, perto da base do canal inferior, mas é muito possível que ele teste esse último fundo aqui também nos 49, US$ 50.000, não exatamente para permanecer lá, mas simplesmente para descer até aqui, liquidar os longs e depois subir, ainda continuando dentro desse caixote aqui no mensal. E aí sim, pivotando a partir de junho, né, que pode ser até o fundo principal cíclico, ele começa a subir, ainda dentro do caixote, mas começa a subir. Então, depois de desenvolver bastante dentro do caixote, ele deve sair aqui pelo menos em novembro, né, entre a região entre 80 e US$ 90.000, já testando a base superior do canal inferior daqui do mensal, que seria em cerca de US$ 132.000, o que já seria um all-time high, o que não seria tão ruim assim, né? Agora, se vamos chegar para a média do canal intermediário ou a base superior do canal intermediário, já seria, acredito eu, nos anos seguintes, talvez 2028, 2029. Seria em 2027, tão somente se de fato tivéssemos uma emissão monetária muito forte, né? O que pode ser possível, porque devido à guerra do Irã, nós temos aí um valor absurdo no Brent, né, no petróleo, o que muitas pessoas dizem que vai gerar uma inflação absurda, o que de fato é no curtíssimo prazo. Só que o que as pessoas não entendem é que exatamente o excesso de subida de preço, né, de sobrevalorização de todos os produtos de petróleo ou derivados de petróleo, geram também um movimento inflacionário em cascata, o que obriga a maioria das pessoas a pararem de consumir. E essa falta de consumo gera mais deflação do que inflação. Não necessariamente no petróleo, mas também nos outros produtos que vão parar de ser demandados. Então aí eu vejo sim em 2026, 2027 uma recessão mundial, o que pode, na verdade, abrir uma janela para a emissão monetária e também para o corte de juros. E apenas para finalizar, temos aqui o desenvolvimento de uma análise quantitativa feita pelo Killa lá no X, o que foi bem interessante, porque na verdade ele conseguiu acertar boa parte da movimentação do Bitcoin, tanto no seu all-time high como no seu bear market, tendo aqui ó, como final do bear market em cerca de US$ 50.000. Lembrando, 618 de Fibonacci é em 57, mas não custa nada para o Bitcoin também testar fundos mais abaixo rapidamente para depois subir em V. Então, eu acredito que seja exatamente isso que deva ocorrer. E aí sim, nós podemos pivotar e começar a desenvolver novos preços para cima. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal, também de comentar qualquer dúvida que você tiver. E claro, se você quiser realmente aprender mais sobre análise técnica e colocar isso em prática, eu tenho uma consultoria. Basta falar comigo aqui pelo Telegram que está na descrição. Agradeço pela sua visualização e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.